Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que pode ser que na sua geração ocorra a G3. Se você não sabe o que é isso, perguntaram para o Albert Einstein como seria a terceira grande guerra mundial. E o Albert Einstein disse: a terceira guerra mundial eu não sei, mas a quarta será no pau e na pedra. Isso porque naquela época estavam se desenvolvendo as bombas atômicas, nucleares, estavam desenvolvendo os caças, estavam desenvolvendo os satélites, estavam se desenvolvendo todo tipo de infraestrutura que hoje nós temos aí em estado de vigência. Ou seja, na época do Albert Einstein, ele já percebeu que caso ocorresse algum conflito daqui para frente, esse conflito teria uma catástrofe sem precedentes. Então, por exemplo, uma bomba de hidrogênio, ela é capaz de erradicar com o país inteiro. Se você for computar quantas vezes o país pode ser destruído com seu poderio bélico, eu me lembro que em 2017 foi computado que o mundo, né, ele poderia ser destruído 108 mil vezes. Então, o poderio bélico que se tem, Inglaterra, Rússia, China, Estados Unidos, a composição do OTAN, é tantas bombas nucleares, é tanto poderio bélico que ninguém agora perde, meu irmão. É só apertar um soar de um botão e um país inteiro é varrido do mapa, tá? Então, o que nós estamos precedendo agora não é mais uma guerra de fuzil, e sim nuclear. E, inclusive, um dos submarinos da Rússia, que tem a capacidade de bombardear nuclearmente qualquer continente, desapareceu do mapa. É um aviso que o Putin deu ao Joe Biden, né? Caso ele intervisse aí no conflito entre a Ucrânia, né? E também a Rússia. Pessoal, eu preciso dizer para você que a Terceira Guerra Mundial ela vai ser uma consequência, onde a partir do momento que a Rússia ela tá ganhando o jogo, não pense que é ao contrário. A partir do momento que ela conseguir alcançar os seus objetivos e não ocorrer a intervenção da OTAN nem dos Estados Unidos, pode ter certeza que a China, que está observando todo esse cenário, ela vai querer também invadir a Taiwan, tá? E aí, meu irmão, numa dessas, alguém pode pensar assim: por que não usar bombas nucleares, né? E quando se atira uma bomba nuclear num país, numa cidade, pode ter certeza que vai jogar lenha na fogueira, vai pegar todo um palhol e vai jogar fogo. E aí nós vamos ter uma guerra sem precedentes, tá? Onde pode envolver o mundo inteiro no meio desse conflito, dessa guerra. Por que eu estou gravando esse vídeo? Por que eu acho importante você entender? Você que mora no Brasil, você que mora em outros países, né? Por exemplo, Itália, Bélgica, países que, apesar de se abster perante a Rússia, saiba que todo mundo vai sofrer. Quando ocorre uma guerra, a primeira coisa que acontece é a escassez. Escassez dos alimentos. Porque o governo começa a confiscar a comida dos fazendeiros. Ou começa a vender títulos para os fazendeiros para poder fortalecer o exército. E não só isso, como as pessoas começam a estocar alimento com ressalva de que o preço das coisas suba, né? Por causa porque quando acontece guerra, os empresários fogem do país. Então, o primeiro reflexo, que nós já enxergamos isso e vai acontecer também, é o preço das coisas dispararem. Tipo, tu ir comprar um arroz tá R$80, tu ir comprar um feijão tá R$40, leite a R$30. É mais ou menos nessa pegada quando ocorre uma guerra, tá? E com o aumento do preço das coisas, as pessoas o poder aquisitivo não vai subir. E aí nós vamos ver o quê? Criminalidade, tá? Criminalidade aumentando. E junto com a criminalidade nós vamos ver aí cada vez mais uma possível guerra civil. Então a coisa ela é muito mais severa do que a gente imagina. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ocorreu, eu não posso falar a palavra, mas isso aqui acabou de ocorrer, tá? Foi na CRI Pararapururu Me Pararapururu IA, ok? Onde ocorreu esse atentar Pararapururu Do, tá? Então simplesmente foi onde ocorreu,
Dizem que veio da Ucrânia, dizem que veio da Rússia, ninguém se sabe ao fato, porque a mídia mente muito, né? E aí, onde foi lá uma ponte, né, que ela veio a sofrer com isso aqui. O foco do vídeo, pessoal, é explicar para você que isso aqui é o de menos. Isso aqui é o de menos. Mas se um governo é capaz de mandar pro ralo uma ponte cheio de pessoas, imagina uma pequena cidade, um pequeno vilarejo. Então a coisa ela está se intensificando. Começa com pequenos prédios, depois uma ponte, daqui a pouco um pequeno vilarejo, até chegar no centro, na metrópole. Então a coisa vai só catalisando, aumentando, até que alguém arregue. E geralmente numa guerra ninguém arrega, né? E aí a gente vai chegar à situação onde nós podemos presenciar a terceira grande guerra mundial, tá? E essa será uma das coisas mais bizarras já feitas antes, tá? Antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Por que eu tô falando isso para vocês? Vocês verão o preço das coisas subirem, tá? De uma maneira absurda. Caso o Lula ganhe a eleição, tu vem aqui falar mal de ninguém. Os grandes empresários do Brasil vão embora. O preço das coisas naturalmente já vai subir, né? O preço de muita coisa vai subir. Além do preço das coisas subir, nós temos o conflito entre a geopolítica entre a Europa lá com a Rússia, daqui a pouco China. Então o alimento ele pode chegar no valor estratosférico em 2023. E você precisa se preparar. Uma coisa que eu ensino para os meus alunos lá no conteúdo prêmio é você trabalhar em dólar. Não dependa em reais, não fique dependendo de reais. Trabalhe em dólar. Por exemplo, um salário mínimo na Venezuela é $1. Então, por exemplo, se você mora na Venezuela e você ganha em dólar, e você ganha, por exemplo, $20 por dia, $30 por dia, você consegue viver super bem por lá, a ponto de não passar por fome, apesar de ser um governo ditatorial. A mesma coisa no Brasil, caso você não queira sair do país. Então, é extremamente importante você trabalhar tanto home office, de casa, quanto freelancer, como empreendedor digital, aprender os principais pilares para você trabalhar de casa, porque caso isso aqui aconteça, meu irmão, um saláriozinho de R$1 brasileiro, o real brasileiro hoje não vale nada, cara. Hoje, o poder aquisitivo de R$100, você entra no supermercado, você compra o quê? Você compra quase nada. Agora, antigamente, com o poder aquisitivo de R$100, você encheu o carrinho. Isso não tem a ver com o Bolsonaro, não tem a ver com o Lula. Isso tem a ver com a inflação, a impressão de moeda, tá? Então, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, meu irmão. Eu vou dizer, proteja o seu patrimônio em dólar, em criptoativos, mude o logos operandi da sua vida, né? É isso que eu venho dizer para vocês. Eu tô com meus planejamentos, mesmo que o Bolsonaro ganhe, eu tive um estalo assim, ó, na minha cabeça, eu tive um estalo. E esse estalo, ele me falou o seguinte, cara, pra eu abandonar Gog e Magog, cara. Eu, como bom patriota, eu tô fazendo o meu melhor para que a gente tenha pelo menos mais 4 anos de um governo de direita, né? Assim, centro-direita, né? E que venha a gerar bons frutos pro país. Mas sendo bem honesto, cara, eu tô desapontado. Eu acho que o que eu quero eu não vou alcançar no país, né? Porque as pessoas estão profundamente adormecidas. As pessoas escolhem e vão escolher Gog e Magog. As pessoas vão escolher Sodoma e Gomorra. E hoje eu enxergo, o Brasil é a terra prometida a Abraão. E hoje eu enxergo que a população brasileira é a mesma população de Sodoma. São sodomitas, pessoas que vulgarizam a mulher se autodegenera, e poucas pessoas lutam pelo próprio país. E isso vem me incomodando muito. A ponto de, ainda que o Bolsonaro ganhe, eu acho que eu vou me preparar numa situação financeira hipotética de total abandono do país, cara. Sem brincadeira. Porque, e daí? E se o Bolsonaro ganhar? E daqui a 4 anos, o movimento da esquerda só cresce. O movimento da esquerda, pessoal, é o seguinte: as escolas e universidades são totalmente de esquerda. E as pessoas que estão formando agora, elas vão votar. E daqui a 4 anos, a galera que tem 14 anos, que já é doutrinada pela esquerda, tu vai numa sala de 14 anos, numa escola pública, metade da sala é homossexual, cara.
Metade das salas, mulheres são uma grande maioria das mulheres são bissexuais. E são todos de degenerados, isso com 14 anos. Daqui a 4 anos eles vão votar. Então eu creio que se não for nessa eleição, na próxima eles vão abrir uma vala no Brasil. Então assim, o comunismo é meio que inevitável. Mais cedo ou mais tarde ele vai chegar no Brasil. E aí eu começo a chegar à conclusão que eu não quero isso para minha família. Então eu estou organizando os meus planos. Ainda que o Bolsonaro ganhe, eu tive um estalo. E esse estalo me disse, olha, aqui no Brasil as pessoas não vão mudar. Infelizmente eu acho que é isso, né? Teve até uma declaração do Bolsonaro, o cara tentando explicar, e o povo vai ganhar, ele de Lula. Então assim, eu acho que cada um é consequência dos seus próprios atos, tá? Eu trabalho em dólar, não dependo do Brasil, graças a Deus, e eu vou me encaminhar para isso, né? E aí, olha só, terceira possível guerra mundial, tá? Ela vai acontecer. Agora, mas pô, tu vai sair do Brasil mesmo na terceira guerra mundial? Cara, eu vou te dizer uma coisa, vou te dizer honestamente, a mídia, ela inflaciona muito o problema, a coisa não tá tão maluca como a mídia mostra. Só que, cara, eu sei lá, eu tô passando mal de estresse de política. Sabe, eu durmo mal, eu tenho estresse por causa de política, e eu entro na internet, eu vejo um monte de gente fazendo merda, eu falei, cara, eu não quero pagar esse pato aqui não. Eu não quero sustentar essa cambada de... Então, assim, é bizarro. Então, a terceira guerra mundial, pessoal, o conselho que eu dou pra cada um de vocês, tá? Quem for morar no Brasil, se isolar. É a melhor solução. Olha para a Venezuela, o cara que se isolou da sociedade, morou em zona remota, o cara que tem armamento bélico, o cara que produz seu próprio alimento, não depende do governo. Meu irmão, esse cara que está isolado na Venezuela, ele não passa fome, ele está fortificado. O governo não está nem aí para ele, porque o governo não sabe nem mal sabe como chegar ali, localizar, e o governo não está interessado no cara, né? Até porque não tem tanto recurso para ficar investigando. E aí esse cara, ele vai sobreviver até inversão magnética. Até inversão magnética. Já quem não se preparou vai ficar revirando lixo. Então isso ocorre em todos os países. Em todos os países. Você tem que se preparar. E aí é o que eu digo pra vocês. Agora, eu tô ficando muito estressado, cara, com política. Eu confesso pra vocês que eu tô tomando um monte de remédio aí, gotas homeopáticos, né? Por causa de política, cara. Porque as pessoas fazem as escolhas mais erradas possíveis. Eu não quero pagar pelo erro dos outros. Eu não quero ter o meu buraco arrombado por causa de imprudência de outros. Então, basicamente, eu acho que pra mim é inconformável isso aqui. Eu amo o Brasil, mas o pior do Brasil é o brasileiro. Essa que é a mais pura verdade. E nós estamos na iminência aí de uma terceira guerra que vai vir com tudo, tá? Então, se eu fosse vocês, eu me prepararia, tá? E o principal, a melhor preparação é a financeira. Porque, olha para a Venezuela, quem se preparou financeiramente, a pessoa pode sair do país, a pessoa pode comprar, ter poder aquisitivo. O cara que se preparou financeiramente em Cuba, ele pode sair do país. Na China, ele pode sair do país, ele pode comprar fazenda, ele pode se estruturar. Então, a melhor preparação é a financeira, porque te dá a liberdade de você fazer as escolhas. É essa a dica que eu dou para cada um de vocês aí. E sobre essa situação aqui na ponte da CRI, Pararapururu, Pararapururu, Iá, que foi uma situação como essa aqui, ó, tá vendo? Olha que coisa bizarra que aconteceu. Então, assim, a dica que eu dou para vocês é que pode começar um grande conflito, tá? Vocês têm que se preparar. Espere o melhor. Espere sempre o melhor, mas se prepare para o pior. É assim que eu toco a minha vida, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. Fique na paz.